Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Vamos lá para abrir a palavra de Deus, carta de Paulo aos Romanos, capítulo meia dúzia, por favor. Romanos, meia dúzia, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Somos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Obrigado, Pai, por toda a graça, por toda a bênção que já tem sido ministrado ao nosso coração, por esse tempo de culto, de adoração, de comunhão juntamente com os santos, na presença do Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo. Também pedimos agora, Pai, que por Tua graça e que pelo Teu Espírito a Tua palavra seja ministrada ao nosso coração. Que a Tua palavra, Deus, traga conhecimento e revelação, e que essa revelação se revele em vida. Em nome de Jesus. Amém. Apóstolo Paulo, aqui nesse capítulo 6, da carta aos Romanos, depois de falar de toda a questão da perdição, de que todos estavam perdidos, da situação dos judeus que estavam perdidos, da situação dos gentios que estavam perdidos, e que não havia esperança, não havia nenhum só um justo, ele vai expor a questão da salvação, do evangelho somente pela graça. Esse é o desejo de Paulo quando escreve à igreja que está em Roma, de visitar a igreja e compartilhar o evangelho. Mas antes de ir a Roma, ele resolve compartilhar o evangelho, que é aquilo que ele cria, que Deus tinha revelado a ele, ministrado ao coração, ele reparte. E ele vai falar disso, da perdição, ele vai falar da situação de todos, mas ele vai falar também então da salvação pela graça, mediante a fé. Todos estavam perdidos. Não havia esperança para ninguém. Todos necessitavam da glória
da presença de Deus. Não havia esperança. E ele vai falar dessa graça extraordinária, né, da salvação que há em Jesus, que nós estamos reconciliados. No capítulo 5 ele vai falar da reconciliação que há em Cristo Jesus. E aqui ele continua no 6, agora já falando da questão da graça, que uma vez que nós estamos reconciliados com Ele por meio da graça, ele vai falar de viver agora, daqui para frente, ele vai falar de viver em Cristo. Ou ele vai nos chamar a andar em Cristo Jesus. E depois ele vai falar ali pela metade do capítulo 7, o capítulo 8, principalmente da vida do Espírito. Mas aqui ele vai fazer algumas colocações muito importantes, vai pontuar pontos muito importantes para que a igreja entenda a obra que Cristo fez, como é que ela foi salva, mas também como é que essa graça atua, como é que essa graça trabalha no coração. E se a gente voltar aí no comecinho, que nós lemos, a gente começa assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele está fazendo essa pergunta porque algumas pessoas estão falando assim: já que a salvação é pela graça, ninguém foi salvo por merecimento, ninguém mereceu, ninguém se esforçou para ser salvo. Se onde abundou o pecado, ele vai falar aí, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se a graça é tão mais abundante que o pecado, então a gente pode viver de qualquer jeito. Essa era, às vezes, o entendimento equivocado a respeito da graça. Ora, então se a graça sempre é maior que o pecado, a gente pode viver no pecado. E esse é um ensino que caminhou por aí também, né? A própria igreja cristã, ao longo dos séculos da sua história, viveu essas dificuldades, né? De alguns que acreditavam que a coisa é assim. E aí, como ele já vivia essa realidade, ele vai trabalhar isso, porque ele tinha trabalhado a questão da lei, depois ele vai falar da lei novamente aqui na frente. Ele vai falar que nós estamos livres da lei, que nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. Então, se eu estou livre da lei, então eu não tenho que me preocupar com a lei. Como é que é isso? Se eu estou debaixo da graça, como é que é essa situação? E ele vai explicar aqui, né? E ele faz isso de uma forma extraordinária, né? Eu gosto muito, é um texto que sempre marcou muito meu coração. E pensando nessa perspectiva de começo de ano, 2025, já estamos adentrando 2025, janeiro já está do meio para o fim, hoje já são 19, e eu fico pensando nisso, né? A gente sempre faz essa reflexão. Qual que é o propósito da vida, qual que é o sentido da vida, o que está diante de nós. Filipenses, que nós compartilhamos a semana retrasada, o apóstolo Paulo fala assim: deixando as coisas que para trás fica e olhando para que estão adiante de mim, ou estão diante, prossigo para o alvo. E a perspectiva de Filipenses, capítulo 3, quando Paulo coloca isso, ele sabe que existe um passado, e o passado pela lei me condena, porque o papel da lei não era salvar, mas o papel da lei era para que avultasse o pecado, né? Se você ler aqui comigo, aí ainda em Romanos, no capítulo 5, do 5:19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Quem é esse homem? Adão. Pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só. Quem? Cristo. Muitos se tornaram justos. Olha o verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Avultasse a ofensa, eu não sei como é que está na sua tradução, significa que ficasse claro o pecado. Então a lei, o papel da lei foi revelar o pecado do coração. Porque sem a lei você não saberia o que era pecado. E a lei mostra a natureza caída do homem, o velho homem, com a natureza caída, o velho homem que se inclina para o pecado. É interessante porque quando a lei faz isso, porque a nossa grande engano, o engano da humanidade, das pessoas, é pensar que elas são livres. Quando você escolhe fazer certas coisas, você fala: então se eu consigo escolher, eu sou livre. Mas não existe uma liberdade absoluta. Paulo vai trabalhar isso, nós vamos entender isso um pouco mais na frente. Aquele que era livre e a liberdade de escolha, que a gente chama de arbítrio, ou livre-arbítrio, na verdade, o homem caído não tem livre-arbítrio. Se você perguntar assim, mas ele tem arbítrio? Tem. Por que é arbítrio? Você sabe o que é arbítrio? Arbítrio é a capacidade de escolher, de fazer certas escolhas, de tomar decisão. E isso é arbítrio. Agora, livre é se eu tivesse sempre a possibilidade de escolher o bem. Então, o homem em pecado ele não tem livre-arbítrio. A pessoa fala: por causa do livre-arbítrio ele escolheu o mal. Não, o homem escolhe o mal porque ele está caído. Entende isso, irmão? Antes de Cristo, eu e você não tínhamos livre-arbítrio. A gente tinha arbítrio. Quem tinha livre-arbítrio era Adão.
porque Deus criou o homem assim. Mas o pecado roubou de nós essa liberdade, porque a queda nos inclinou ao pecado. A queda tirou de nós essa capacidade de escolher o bem. Ninguém escolhe o bem. Paulo fala isso em Romanos, não há nenhum que busque o bem, não há nenhum que cumpra a justiça, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram, um a um, todos se perderam, todos estão perdidos. É por isso que o texto que o Elvis leu, João, capítulo 3, vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o texto continua dizendo que Jesus não veio julgar o mundo, mas ele veio salvar. E a salvação é por causa de que o homem não consegue escolher o bem. A salvação não é que alguém vendo Jesus e vendo o caminho da perdição consegue escolher Jesus Cristo, porque ele não consegue. Entende isso, querido? O tamanho da graça que nos alcançou, eu e você não conseguiríamos. Nós somos salvos pela graça porque Cristo nos alcançou. Porque o Espírito de Deus trabalhou no nosso coração. Porque o próprio Deus nos levou ao arrependimento. E Ele nos fez nascer de novo da água e do Espírito. Porque não havia possibilidade. Não havia chance de escolher. Mas agora, o homem e a mulher que nasceram de novo, eles têm agora essa possibilidade de escolher o bem, porque habita em nós o Espírito de Deus. Nós estamos unidos com Ele. Ele vai falar isso, olha, vocês estão em Cristo, vocês eram escravos do pecado, vocês serviam o pecado como servo, porque antes o pecado falava assim, faz isso aqui, você, sim senhor, pecado, eu vou fazer. O pecado falava para fazer aquilo outro, você sabendo que estava errado, mas você não conseguia, porque você não tinha a capacidade de escolher. Mas agora em Cristo Jesus existe uma nova realidade. E Paulo vai ensinar que essa nova realidade não é só a salvação da condenação do pecado, mas é uma nova vida. Mas que essa nova vida ela tem que ser desenvolvida. Que nós nascemos de novo da água do Espírito e que o homem já está pronto no seu interior, no nosso espírito, a obra já está feita, mas nós não vivemos essa questão de que nós vivemos ainda a realidade do velho homem, da carne, e a realidade do novo homem no espírito. E que a gente tem que aprender a andar, que a gente tem que aprender a caminhar, que a gente tem que ter essa consciência que existe graça para fazer a vontade de Deus. E que a lei que antes era exterior e me condenava e revelava o tamanho do pecado, essa lei agora foi colocada dentro. Ela não é fora. Essa vontade de Deus que é boa, bendita, que é santa, porque a lei não é pecado, mas ela era maldição, ela é maldita porque ela me condenava. Cristo já levou sobre si os meus pecados, na cruz ele tomou os meus pecados, e agora ele me deu do seu Espírito, eu estou nele. Agora existe graça para fazer a vontade de Deus, essa lei interior. Agora é o meu DNA, agora faz parte de mim. Eu e você, nós, filhos de Deus no Espírito, nos inclinamos às coisas de Deus. Porque a inclinação do Espírito é vida e paz. Mas a inclinação da carne é morte, é destruição. Amém, querido? Então ele está trabalhando isso. Aí ele fala assim, olha, no verso 20, sobreveio a lei para que voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sim, a graça é maior. Ela não é só maior para perdoar os meus pecados e me livrar da condenação, mas ela é tão maior que ela me leva à condição de viver pela vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus. Amém, querido? A graça me dá essa possibilidade extraordinária de não ser mais escravos dos meus desejos caídos. A graça ela é maior do que as coisas que eu aprendi errado. A graça tem o poder de me ensinar a viver, eu tenho que aprender a viver novamente, amém, querido? Nós nascemos de novo e como crianças que necessitam agora crescer, precisam de leite espiritual, mas depois também tem que ter alimento sólido e tem que ser mestre. A palavra nos chama a deixarmos de sermos crianças que só necessitam do leite, mas para receber alimento sólido, para serem mestres, para ser aqueles que ensinam outros a viver pela graça. Amém? Então ele fala assim, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O verso 21, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça
pela justiça para quê? Para a vida eterna mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Aí ele vai fazer essa exposição. E ele vai trabalhar 3 coisas aqui principalmente, que eu gostaria de compartilhar contigo. Primeira coisa que ele vai trabalhar é que o cristão é um com Cristo, na morte para o pecado. Nós estamos unidos com Cristo. Cristo morreu para o pecado. Amém, irmão? Sim ou não? E também nós morremos. Ele precisa crer nisso. Amém, querido? Essa talvez seja uma dificuldade. Nós estamos mortos. Aí vai falar isso. Depois ele vai trabalhar que em Cristo os cristãos são servos justos de Deus. Ele vai trabalhar essa perspectiva, ele vai trabalhar principalmente a partir do verso 15, que antes nós éramos servos do pecado, servos da injustiça, agora nós somos servos justos de Deus. E nós precisamos entender o que é isso. E depois ele vai trabalhar uma terceira coisa: a igreja está comprometida com Cristo por meio de uma nova aliança de casamento. Ele vai usar a analogia do casamento, ele vai fazer isso já a partir do capítulo 7, até o verso 1, até o verso 6, ele vai fazer esse paralelo. Não sei se a gente consegue chegar lá hoje. Amém? Eu queria compartilhar isso com você então. Amém? Então, primeira coisa é isso aqui. Mas antes de eu continuar compartilhando e expondo texto a texto, eu queria te chamar para orar. Em nome de Jesus. Que você, onde você está, em nome de Jesus, que você inclinasse o seu coração diante de Deus, fechasse teus olhos e falasse: Senhor, ministra meu coração. Estou aqui, eu quero ouvir a tua palavra. Essa palavra não pode ser apenas um entendimento intelectual, mas, Senhor, que essa palavra seja vida e que essa graça seja abundante em mim. Em nome de Jesus, fala com o Senhor. Senhor, mais uma vez nós estamos na tua presença. Clamamos a tua graça, Senhor. Só o Senhor é apto, Pai. Só o teu Espírito é apto para nos ensinar as palavras de vida eterna. Deus, nós estamos aqui apenas diante de letras. Nós estamos diante de palavras de vida. E nós pedimos a Deus que a tua palavra seja vida em nós, para a tua glória, para o teu louvor, para que o Senhor seja exaltado em nós e através de nós. E para a nossa alegria como teus filhos e filhas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar o texto. Vamos tentar seguir aqui os versículos. Voltando então ao capítulo 6. Que diremos, pois, então? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí Paulo vai responder de uma forma enfática: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados da sua morte? Irmão, que coisa extraordinária. Quando Cristo morreu e cumpriu seu ministério aqui na terra, e ele sendo o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo, mas ele cumpre na história o seu chamado de Cordeiro de Deus, há 2000 anos atrás eu e você morremos. Amém, querido? Aleluia. Há mais de 2000 anos atrás eu e você morremos. Porque quando Cristo morreu, nós morremos com ele. Amém? Olha o que diz aqui, verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória de Deus, Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo faz um paralelo do batismo, que o batismo é uma representação do que aconteceu de fato. Cristo morreu, nós morremos. Cristo foi sepultado, nós somos sepultados com ele. De que ele está falando? Do velho homem, da velha mulher, da velha natureza caída. Então, na sua morte, nós morremos para o pecado, porque Cristo morreu para o pecado. Ele veio e morreu no lugar de quem, irmão? Meu e seu, não foi? No nosso lugar. Nós estávamos condenados ou não? Sim. Por causa de quê? Por causa do pecado. Ele morreu por causa do pecado. Então, ele pagou a dívida que era contra nós. Ele morreu e pagou essa dívida. Nós não somos mais devedores, amém? Então, ele fala, olha, ele foi sepultado. E também nós fomos sepultados com ele. E aí ele fala na segunda parte do verso 4, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, pelo poder do Pai, pela presença extraordinária do Pai, ressuscitando seu Filho, assim também nós andemos em quê? Em novidade de vida. Então veja que olha o chamado de Paulo, para a gente andar em novidade de vida, não é para viver mais a velha vida. Não é assim, não, agora que Cristo te salvou, então agora é o seguinte, você não está mais condenado, você continua vivendo do jeito que você vivia, você continua vivendo à vontade, pecando à vontade, a graça é abundante, não tem nenhum problema, porque para todo pecado tem graça, você vai ser perdoado e está tudo certo. É isso que ele está dizendo? Para a gente andar em novidade de vida. Porque o fim daquilo de andar como servo da injustiça era a morte. E qual que era a única esperança que o pecador tem, irmão? Qual que é a única esperança das pessoas que estão nesse mundo e permanecem no pecado? Qual que é a única esperança que as pessoas desse mundo têm? Que é certa. Morte, irmão.
infelizmente, a morte. A única esperança que as pessoas têm no mundo que não estão em Cristo Jesus é a morte. Aconteça o que aconteceu, o fim delas é morte. Eu e você estávamos assim, não é? Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, que nos libertou dessa tragédia, de continuar caminhando na direção da morte. Então ele falou, olha, vocês foram ressuscitados com Cristo para andar em novidade de vida. E aí o verso 5 ele vai colocar o que é central. Olha o que ele diz, porque se fomos unidos com Ele. Amém? Que nós estamos unidos com Cristo. E às vezes a gente não tem essa percepção tão profunda, querido. Como é que graciosamente Deus nos uniu com Ele. Nós somos um com Cristo. Tanto que a palavra usa muito a figura da igreja como corpo e Cristo como cabeça. Não tem como separar o corpo da cabeça. Um corpo separado da cabeça está morto. Não tem vida. Não tem chance de vida. Mas nós estamos unidos com Ele. Então, Paulo, como sempre, vai colocar como eixo central a cruz, o sacrifício, o cordeiro, o sangue, o preço que foi pago. Foi pago um alto preço, amém, querido? Paulo está lembrando disso. E por causa da cruz, por causa do sacrifício do seu filho, nós estamos unidos. Olha o verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E a ressurreição aqui não é somente a ressurreição dos mortos na volta de Jesus. A ressurreição aqui é novidade de vida. Nós morremos para o pecado e agora nós somos sepultados com ele. Não temos mais nada a ver com o pecado. E agora existe uma novidade de vida. Nós ressuscitamos para viver uma nova vida. Amém, irmãos? Paulo está afirmando isso. E o que ele continua dizendo? No verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, ou seja, o poder, quando fala assim, para que o corpo do pecado, ou seja, para que o poder do pecado seja destruído e não servamos ao pecado como escravos. Porque quem morreu, está justificado, ou seja, livre do pecado. Nós já estamos livres do pecado, amém, irmãos? Nós já não somos escravos do pecado, porque o velho homem foi crucificado com ele, o velho homem, para que o corpo, o poder do pecado seja destruído. Então Paulo está dizendo claramente, olha, já não existe poder do pecado, vocês não são escravos do pecado, mas vocês não estão livres da presença do pecado, mas existe graça para vencer o pecado. Olha o tamanho da diferença. Antes, o que nós éramos em relação ao pecado? Escravo. Agora não mais escravo. Agora livre. Agora também graça para viver longe do pecado, para vencer o pecado. Na glória, no futuro, livre completamente do pecado. Porque a palavra de Deus, quando fala da eternidade, fala de um lugar sem pecado. Amém, querido? De um lugar perfeito. Onde não vai haver pecado, não vai haver choro, não vai haver pranto, não vai haver temores, medo, nada disso. Estaremos definitivamente na presença de Deus. Amém? Mas enquanto a gente vive esse processo aqui na terra, existe graça para vencer o pecado. Para que a gente não sirva mais o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado. Olha o verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então a gente faz o paralelo. Ó. Cristo morreu, você responde, eu vou falar. Cristo morreu, nós morremos. Cristo foi sepultado. Cristo ressuscitou. Cristo vive. Eis que nós vivemos. Amém, querido? Então você vê, ele vai fazendo todo esse paralelo e ele fala assim, então olha, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Verso 8. Sabedores, olha irmão, sabedores de que havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre a morte, já não tem domínio sobre Ele. Amém, querido? Glória a Deus, irmão. Que o pecado não tem domínio sobre nós. E a morte não tem domínio. Porque o veneno da morte é o pecado. O que induzia a morte é o pecado. Tanto que Paulo escreve na carta aos Coríntios, assim, ó morte, onde é que está o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E onde não existe pecado, no sentido de sermos condenados e sermos escravos, já não existe morte. Porque a morte já não tem domínio sobre nós, amém, querido? Porque nosso destino é Deus, nós estamos nele, nós estamos unidos com Cristo. E se Cristo já não morre, e se a morte não tem poder sobre Cristo, ela não tem poder sobre nós, amém? Aleluia, irmão. Glória a Deus. Aí ele já continua dizendo, verso 10. Pois conta ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas conta viver, vive para Deus. Você veja que então, olha, morte para o pecado, vida para Deus. E ele continua assim no verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém, querido? Considerai-vos é você já considerar certo. Falou, já tem um crédito a seu favor. Essa é uma linguagem contábil.
O Marcos Vinícius está aqui com a gente, amém? A Gabi também, glória a Deus, estão aqui passeando. E ele entende essa linguagem, né? Da contabilidade. Considerai na sua conta, já está acreditado para você. Considerem que vocês já têm isso. É uma linguagem que faz sentido. Então a gente às vezes pensa que ainda vai ter que fazer alguma coisa para conquistar. Não. E já existe isso. Aliás, considerem, fala assim também considerai-vos mortos para o pecado. Vocês estão mortos, lembre-se disso. Aí você fala assim, mas como que eu estou morto se eu estou lutando? Sim, essa é a realidade. Vocês estão mortos para o pecado, é que existe graça. Então significa agora que Cristo venceu em você, que Cristo venceu em nós, que nós nascemos da água e do Espírito Santo. Já foi acreditado a nosso favor o Espírito Santo, a vida de Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus no nosso coração. Ali já foi colocado no nosso coração. Nós estamos mortos para o pecado. Mas não significa que não vai haver luta. Que você não pode viver uma vida displicente. Que é necessário vigiar. Que é preciso se alimentar da palavra de Deus, que é necessário orar, que é preciso ter a mente renovada. Amém, querido? Existe crédito para isso, existe graça para isso, existe recurso para isso, mas você precisa trabalhar. Sabe, às vezes aqui é a nossa dificuldade, né? O trabalho do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é nos conduzindo e nos convencendo disso, de quem nós somos de fato. Sabe, nos dando a graça e a direção pela palavra de Deus. Tanto que no verso 12 ele fala assim, não reinem então, portanto, já que vocês estão mortos para o pecado e vivos para Deus, já que vocês já foram creditados de todos os recursos, então agora eu vivo para Deus. É como alguém falasse para você, olha, tem que fazer esse trabalho. E o trabalho às vezes não é simples, mas ele tem um preço a ser pago, assim, em termos de recursos. Aí a pessoa fala que o recurso está aqui, ó. Aí vai lá, coloca na sua conta o dinheiro. E fala assim, ó, já tem recurso. Você fala, para que isso precisa para você fazer? Não, precisa de dinheiro. O que você não tem para fazer? Dinheiro. Então tá, tem dinheiro aqui para você fazer. O recurso está aqui, foi acreditado na sua conta. Agora o que falta para você fazer? Disposição, coragem, obediência. Aí Deus fala assim, faça isso. A pessoa, eu não tenho as condições. O que falta? Eu não tenho dinheiro, na verdade. Aí tem o recurso. E agora o que falta? O que falta, irmão, para nós ser mais semelhantes a Jesus Cristo? O que falta para em 2025 nós sermos de fato uma imagem da semelhança de Deus? O que falta para em 2025 eu e você amarmos uns aos outros como Cristo nos amou? O que falta para que você compartilhe o Evangelho? O que falta para que você tenha paciência com quem precisa de paciência? O que falta para que você tenha misericórdia com quem precisa de misericórdia? O que falta para que você seja longânimo com quem precisa de uma longa paciência? O que falta para que você olhe com esperança para quem precisa de esperança? Veja o que ele está dizendo. Considerem. Considerem, ele está falando isso, considerem. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus e Cristo Jesus. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçai às suas paixões. Olha o verso 3, nem ofereceis cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto entre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. E o verso 14 vai coroar isso, porque ele diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Vocês estão debaixo da graça. Essa mesma graça que salvou, essa mesma graça que perdoou, essa mesma graça que vos redimiu, é a graça que conduz vocês para que vocês vivam uma vida segundo a vontade de Deus. Amém? Para que a vossa vida glorifique a Deus. Para que vocês sejam filhos de Deus inculpáveis num mundo caído, perverso, perdido em trevas. Amém, querido? Não falta nada. Porque já foi acreditado. Nós somos a habitação do Espírito de Deus. Amém? Nós estamos nele, nós estamos reconciliados com ele. Mas existe agora um trabalho. Existe um processo. Mas se eu tenho consciência dessa origem, que a minha origem é o amor de Deus, a graça de Deus, eu tenho consciência que o meu destino é eterno, é Ele, e que eu fui destinado a Ele, a ser semelhante a Ele, e que aquele que começou a boa obra em mim há de concluir até o dia de Cristo Jesus, então existe uma parte que ninguém pode fazer por mim nem por você. Existe uma parte que só eu e você podemos fazer, que é a disposição do nosso coração, que é a rendição, que é a consagração. Quer me consagrar para Deus, então, já que tem todos os recursos,
Então agora me conduz na aplicação desse recurso. Senhor, já que agora eu não vivo mais para mim, porque Jesus vive para quem, irmão? Jesus viveu para ele, irmão. Ele morreu por causa da vontade do Pai de nos salvar e nos redimir. Amém? Jesus vive e morre para Deus. Amém? A única pessoa que habitou essa terra, que veio para a terra não para viver, mas veio para morrer, Jesus Cristo. Porque ele veio para morrer por mim e por você. Ele não veio para viver para ele. Jesus não veio curtir a vida, como disse por aí. Não veio desfrutar da vida, ele veio com um propósito bendito de fazer a vontade de Deus. Agora, o apóstolo Paulo está falando assim, Jesus morreu para o pecado e agora ele vive para quem? Deus. E nós estamos unidos com ele, nós vivemos para Deus. Então tem dúvida, irmão, que nós somos chamados para viver para Deus? Não temos nenhuma dúvida, a gente sabe disso, não sabe? Todos nós sabemos, está bem desenhadinho isso já, não está? Não precisa estar explicadinho, desenhado. De todas as formas está explicado. O que é a nossa dificuldade? Fé. Crer que isso é verdade. Confiar nessa palavra. Se alimentar dessa palavra. Todos os dias me alimentar da palavra assim, Senhor, eu quero viver para o Senhor. Tanto que é o próprio Paulo que escreve o quê? Que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele fala que ele estava dividido, porque olha, se eu morresse e estivesse com o Senhor, para mim ia ser infinitamente melhor. Acabou minhas fadigas, todas as lutas, porque ele também vivia essa mesma luta, da carne e do espírito. Mas se para vocês, o crescimento da igreja, para a edificação da igreja, para que Cristo seja glorificado, eu devo permanecer, então eu vou permanecer mais um tempo. Mas eu quero viver para Deus, porque para mim o viver é Cristo. Então Paulo está nos chamando a isso, a crer nisso, irmão. Isso é uma coisa extraordinária. É que a gente aprendeu a viver antes de Cristo, na carne, por nossas possibilidades. Então a gente pensa que a gente não consegue, a gente fala assim, eu não tenho capacidade. Irmão, tem alguém que tem capacidade, por sua força, pela própria carne, de viver para Deus? Tem alguém que tem essa capacidade, irmão? Ninguém tem essa capacidade. É impossível. Ainda que você quisesse, a gente não tinha essa liberdade. Ainda que a gente entendesse que fosse isso, mas não tinha essa capacidade. Mas em Cristo Jesus agora existe essa liberdade. Essa é a liberdade dos filhos de Deus. A liberdade dos filhos de Deus é viver para Deus. Porque a liberdade do filho de Deus é não ser escravo aí dos sentimentos, é não ser escravo da circunstância, é não ser escravo do que o mundo espera de mim. O que o mundo espera de você? O que esse século espera de você? O que as pessoas à sua volta esperam de você? Né? O que os valores desse mundo esperam de nós? O que ele está tentando construir? Nós vivemos num mundo caído, sim ou não, irmão? A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Mas a palavra de Deus tem nos chamado a viver para Deus. Então esse é o propósito de Deus, essa é a nossa vocação. Irmão. A nossa vocação é Deus e é viver para Ele. Então Deus não nos salvou para tornar a nossa vida mais fácil. Nós temos orado pela salvação das pessoas, amém, irmão? Sim ou não? Tem pessoas que você sonha e ora para que ele seja salvo? Agora, fala para mim bem sinceramente, qual que é o seu medo? Ele ir para o inferno, não é? Uhum. Bem sinceramente, não, Senhor, livre do inferno, misericórdia. Família minha, parente meu, pessoa que eu amo, querido, não quero que vá para o inferno. Ué, mas a salvação é para livrar do inferno? É isso, irmão? Isso é o princípio, isso é o começo. Porque primeiro Deus tem que tirar lá de você do inferno, te fazer nascer de novo, ser nova criatura, você tem que morrer, você tem que ser sepultado, mas depois ele te ressuscita para viver para Deus. Então, às vezes a nossa oração, Senhor, salva minha família para a tua glória, para que eles vivam para o Senhor. Senhor, não salva só de boca, para que eles pensem que eles são salvos, e porque agora eles acham que aceitaram Cristo, e agora eles não vão para o inferno e eu estou confortado. Não, eu quero que vivam para a tua glória, irmão. Sabe, querido, às vezes a nossa oração não é essa. Para que as pessoas sejam salvas com o propósito que Deus salva. Deus salva, não é para livrar da condenação. Deus salva para a glória dele, para que ele seja conhecido, para que ele seja revelado através da nossa vida. Porque se Deus salvar só para livrar do pecado, ele salvar para te levar para o céu na mesma hora. Para que você ia ficar aqui, no mundo caído? Qual que é o nosso sentido nesse mundo? O sentido é viver para a glória de Deus, irmão. É conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Se eu for resumir isso numa palavra, numa frase. Conhecer a Deus, ser salvo, redimido por Ele, conhecer o seu amor, a sua graça e torná-lo conhecido. E Deus é conhecido através de uma vida que o glorifica. Então não é uma vida que cumpre certas coisas, mas é uma vida que revela a presença dEle. Então eu falo assim, vivam para Deus. Vocês estão debaixo da graça, vocês não estão debaixo da lei.
Vocês não são mais escravos do vosso pecado. Então, para com esse negócio de colocar a culpa, eu não quero, eu não sinto vontade, eu não tenho desejo. Isso é conversa do velho homem da velha mulher. O velho homem da velha mulher conversa essa, eu estou morto de preguiça. Não fala preguiça, que a gente é feio falar preguiça, né? Fala, estou cansado, eu não estou disposto, eu estou com uma indisposição, eu não estou com vontade, né? Irmãos, a palavra fala para a gente congregar e a gente não congrega. Mas por quê, irmão? A orientação bíblica não é essa? Essa não é a vontade de Deus, mas você veja que a gente despreza a vontade de Deus. Eu não estou disposto, pastor. Pastor, você soubesse tanto que eu trabalho. Lindo, perfeito, só você trabalha. Criatura, o único que trabalha na face da terra. Eu estou cansado de você, é a única pessoa que se cansa na face da terra. Vem experimentar meus 62 anos, irmão. Você não deve ter 62, a maioria aqui. Não sabe o que é cansaço. A gente às vezes é assim, irmão. Porque a gente sempre se justifica nos nossos sentimentos, a gente ainda vive da velha forma, mas você tem que aprender a viver no Espírito. Aí Paulo vai trabalhar depois aqui na frente, para nos ensinar a viver no Espírito, falar, olha gente, vocês não estão mais casados com o pecado. Não está mais casado e ser escravo do pecado, vocês estão livres. Vocês estão livres disso. E é verdade que tem hora que os sentimentos são totalmente contrários, mas vocês são livres. Vocês são livres para escolher a vontade de Deus em toda e qualquer situação, mesmo quando tudo conspira contra. Escolha a vontade de Deus, irmão. Mesmo quando o seu sentimento seja exatamente o contrário, escolha a vontade de Deus. Vocês nasceram de novo, vocês foram ressuscitados, vocês estão em Cristo, vivam para Deus. Faça sempre a pergunta, Senhor, eu estou fazendo isso para mim ou para o Senhor? A gente fala assim, não, pastor, mas que isso? A gente também tem que viver, sim, querido, mas não é o que você está chamando para mim de viver, a Bíblia chama de existência. Porque viver é Cristo. Porque se eu não vivo para que Deus seja conhecido, a minha vida não tem sentido. Eu estou passando os dias, os dias estão passando, e a gente vai envelhecendo, e a gente vai perdendo a perspectiva, o coração vai endurecendo. Eu estava conversando com a Adriana, voltando para cá, e falando assim, olha, me entristece muito ver a história de muita gente, como tem muito tempo de caminhada cristã, irmãos. Desde 1990, eu converti em 1990, fui alcançado pela graça de Deus em 90, e nós estamos em 2024, 34 anos depois. Eu conheço a história de muita gente. E tenho alegria de ver a história da redenção, da salvação, da transformação de muita família. Mas também trago no meu coração a tristeza de ver gente que se perdeu nesse caminho. De ver gente que foi se desviando aos poucos. Que aos poucos foi dando lugar de novo à carne, que aos poucos foi voltando a viver como escravo. E eu olho e vejo gente que hoje é absolutamente escrava da carne. E a palavra de Deus, você fala assim, vocês não são devedores à carne. Não vivam dessa forma. Ele continua ainda no verso 15, olha o que ele diz. E daí, irmãos, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça de Deus? De modo nenhum, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos por obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos. Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Irmão, então vamos deixar muito claro. Muito claro. Nós vamos ser servos. Você serve de quem? Pergunta para o seu irmão, de quem que você serve? Aí fala às vezes assim, não, de ninguém. De Jesus. Falou de Jesus, irmão? Não? Se for de Jesus, pergunta. Segunda pergunta, você obedece a Jesus? Porque você é servo de quem se obedece, ué. É muito bonito você falar que é servo de Jesus e obedecer a sua carne. E é muito enganador isso, né? Porque a Paulo está dizendo, olha, não se enganem. Daquele a quem vocês ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos. Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Se você é servo da justiça, você tem que obedecer à vontade de Deus. Então eu sou servo da justiça. Eu quero a vontade de Deus. A justiça de Deus não é o julgamento de Deus, não é o juízo de Deus. A justiça é Cristo em mim, porque ele que foi justificado nele. Então a justiça de Deus é fazer a vontade de Deus, é ser semelhante a Cristo, ser transformado todo dia. Então Deus, eu quero obedecer a sua vontade, ainda que ela doa, ainda que ela seja difícil, ainda que ela contrarie a minha vontade, mas é isso mesmo que eu preciso, porque eu preciso vencer a minha carne. Eu preciso tomar a cruz, e tomar a cruz é tomar a vontade de Deus sobre a minha vida, para que a minha vontade nunca prevaleça, mas que prevaleça a vontade de Deus, amém, querido? Então, se você quer obedecer a Cristo, você vai ser contrariado. E quem não gosta de ser contrariado é escravo da carne. Porque quem não gosta de ser contrariado, ele é tão orgulhoso que fala, não, a minha vontade é tão maravilhosa, eu não posso ser contrariado. Então, tudo tem que ser feito igual a minha vontade. Sabe gente mimada, que tudo tem que ser feito igual a vontade dele? Ninguém aqui é mimado, né? Eu só estou falando um exemplo, só para você imaginar, né? Ninguém tem que fazer a sua vontade. Tem alguém escravo da sua vontade aqui? Alguém das suas relações aqui é escravo da sua vontade? Presta atenção nisso.
Olha bem para quem está perto de você. Quem conhece você, quem almoça e janta com você. Ah, socorro, hein? Ele tem que obedecer à sua vontade. Veja bem, queridos, que às vezes a gente coloca as pessoas refém da nossa vontade. Enquanto eu deveria falar assim, Senhor, eu quero ser servo da tua vontade para com o meu próximo. Me ajuda, Senhor, a nunca colocar ninguém como refém da minha vontade, porque isso é morte. Isso é permanecer no velho homem, na velha mulher, isso é não ser transformado. Isso é tendo a possibilidade de ser livre em Cristo e não ser aperfeiçoado. Então, porque o aperfeiçoamento, já que eu sou livre em Cristo Jesus, eu sou perfeito, porque ele me criou perfeito, eu fui nascido no Espírito perfeito, mas ainda não revela essa perfeição, ainda não fui aperfeiçoado. Senhor, eu quero ser aperfeiçoado. E para você ser aperfeiçoado, você vai sofrer a fricção, você vai sofrer o polimento de Deus. Deus vai trabalhar no meu coração, então você vai ser contrariado. Mas é um mundo que não pode contrariar ninguém. Contrariou faz bico, contrariou emburra. Se contrariar, pastor, estou contrariado, aí não, nem quero congregar mais aqui, porque eu estou tão contrariado. Aí Deus te dando a chance de você lidar com a carne e você está contrariado. Aí vai contrariar outro, em outro lugar, né? Olha que tristeza. Podia contrariar aqui, né, irmão? Aqui já sabe. Fala, não, irmão, fica aqui, contraria aqui, está tudo certo aí. Você acha que se Deus colocou você, que não dá graça para nós? Irmão, se você está aqui, você pode ser a pessoa mais difícil do mundo. Deus deu graça para essa igreja, amém, irmão? Glória a Deus, aleluia, irmão. Então não precisa ir para outro lugar para dar trabalho para os outros. Dá logo aqui, ué. Porque Deus preparou, aí Deus vai ter que preparar outros lá. Para de dar trabalho, só deixa Deus resolver logo a parada, transforma, seja mudado, Deus deu graça. Ou será que Deus plantou você no lugar e não deu recurso? Porque se eu tivesse recurso, eu era o primeiro a ir embora, irmão. Eu tinha caído fora há muito tempo. Mas eu sei que é tudo obra dele, é graça, ele dá graça, e às vezes é na dificuldade que eu sou tratado, é na dificuldade dos irmãos que eu sou polido, é Deus lidando comigo, é me aprendendo a fazer sofrer por amor do evangelho, por amor da igreja, que é o corpo de Cristo, para que eu entenda um pouco como ele ama a igreja, irmão. E eu acho que para mim é um privilégio, irmão, servir a igreja, porque eu posso experimentar de um pouco da grandeza, do amor que Deus tem por essa igreja, por esse povo. Para mim é um privilégio, irmão. Eu não consigo ainda chegar aos pés desse amor. E eu peço graça para que eu aprenda a amar como ele amou. Amém, querido? Ter a paciência que ele tem, a perseverança, o olhar gracioso e continuar vendo as pessoas com esperança. Amém, querido? Então, você é servo de quem você obedece. Guarde isso no seu coração. Você é servo de quem você obedece. Para de obedecer a você. Comece a obedecer ao Senhor. Pergunte em cada área da sua vida em 2025. Quem você tem obedecido. Porque se a gente obedece a nossa carne, nós estamos ainda no caminho de escravidão. Para quê, irmão? Você é livre. Você já morreu por pecado. Em nome de Jesus, creia nisso. Você é livre. Você consegue em Deus. Você consegue. Para de obedecer aos desejos caídos do seu coração. Em nome de Jesus. Eu te exorto, em nome de Jesus, pare com isso. Existe graça. Deus já preparou os recursos, já preparou pessoas. Existe graça. Obedeça a Cristo. Seja servo do amor. Seja servo da vida, porque se você serve a vida, você vive, irmão. É por isso que eu falo, às vezes você pensa, eu estou vivendo, eu estou fazendo o que eu quero, você é escravo. Mas se você está servindo aquele que vive, você está servindo a vida. E assim nós vivemos, irmão. Porque se Deus nos chamou para viver, eu preciso ser servo da vida. Porque quem é servo da vida reparte vida. Amém? Eu quero repartir a vida de Deus. A vida que Deus me deu, a vida que Deus derramou no meu coração. Ele nos chamou para repartir. Em nome de Jesus. Olha o verso 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fosse exposta. Ou seja, a forma de doutrina é o Evangelho. E ele está dando graças a Deus, porque ele sabe que a igreja, no fundo, uma vez escrava do pecado, porque obedecia o pecado, e essa era a evidência que ela é escrava, porque ela obedecia o pecado, agora não. Agora ela obedece de coração ao Evangelho. Isso é a igreja. Obedecer o Evangelho de coração. O verso 18, uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. E ao verso 19. O verso 19 é quase um pedido de desculpa de Paulo. Então às vezes tem que pedir desculpa, então, irmão, às vezes eu tenho que pedir desculpa também, mas Paulo está pedindo desculpa aqui no verso 19. O que ele está dizendo? No verso 19, falo como homem. Aí está pedindo desculpa, isso aqui é um pedido de desculpa. Por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros, para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecer agora o vosso membro para servirem à justiça, para a santificação. Paulo está quase pedindo desculpa de ter uma palavra tão rude, ele está sendo firme com a igreja, amém? Está sendo firme, porque ele fala assim, me perdoe, eu estou falando agora como homem. Agora Paulo está falando assim, eu estou falando como homem, o que vocês querem que eu desenhe?
Precisa desenhar para vocês que vocês entregaram os vossos membros, a vossa vida, o vosso braço, o vosso corpo para servir a maldade, para a maldade. O que vocês escolheram com isso? Só que vocês têm vergonha agora, porque quando você lembra disso, você morre de vergonha. Para de fazer isso. Agora entregue os vossos membros para serem servos da justiça. Então ele quase faz um parênteses, pede desculpa. Eu estou falando como homem, por causa da fraqueza de vocês. Talvez vocês me entendam falando assim, é isso que ele está dizendo. Mas ele está falando em amor, viu, querido? Ele está falando em amor. Tanto que quando ele escreve, ele coloca assim: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Olha o verso 20. Porquanto, quando eres escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Claro, você não entendia nada da justiça. Você estava isento, não é que você já não estava condenado, é que você não conseguia. Falar de justiça para você era falar de coisas incompreensíveis. É por isso que o mundo considera o evangelho loucura, irmão. Porque a justiça que nós vivemos em Cristo para o mundo é loucura. Irmão, salvação pela fé, sem que ninguém mereça. Salvação pela palavra que foi pregada pelo evangelho da graça, isso é loucura para o mundo. E para o mundo você tem que merecer. Isso é loucura. Mas aí ele está falando isso, né? Ele continua aqui. Estava isento em relação à justiça. Vocês não compreendiam nada. Vocês não conseguiam compreender. Olha o verso 21. Naquele tempo, que resultado vocês escolheram? Somente as coisas que agora vos envergonhais. Porque o fim delas é o quê? A morte. Aí ele vai concluir com o verso 22. Agora, porém, graças a Deus, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e no final a vida eterna. Então veja que Paulo fez uma separação muito organizada aqui, né? Muito clara. Olha, Deus te salvou, você estava perdido, escravo do pecado, e a prova que vocês eram escravos do pecado. E vocês obedeciam ao pecado. O pecado falava: vai ali, meu servo, meu escravo, e faz isso. Você fazia. Hoje você lembra disso e morre de vergonha, não é assim, irmão? A gente morre de vergonha. Mas vocês foram libertos, Cristo morreu, vocês morreram, Cristo foi sepultado, vocês foram sepultados, Cristo ressuscitou, vocês ressuscitaram, Cristo vive para Deus, agora vocês vivem para Deus. E agora, feitos servos de Deus, porque agora vocês servem a Cristo, porque vocês têm que escolher. Antes vocês eram escravos de quem? Serviam quem? Pecado. Agora vocês obedecem Cristo. Uma vez que vocês foram feitos servos de Cristo pela graça de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. E a santificação significa a transformação em que eu vou me transformando dia após dia, imagem e semelhança de Cristo. O William estava falando aqui que Deus missou o coração dele, né? Por 3 vezes, né, William? Mais ou menos no mesmo trajeto. 3 vezes, que é para não deixar nenhuma dúvida, né, William? Que ele não muda, que ele continua te amando, que ele continua te conduzindo, que no deserto ele derrama chuva sobre a sua vida, como ele tem feito, né, William? Ele é Deus que nos sustenta em toda e qualquer situação. E ele falou com ele: eu não mudo. Eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente, eu sou Deus. Mas, William, eu vou te transformar. E não vai haver nenhum ano, William, que você vai ser o mesmo. Porque todo mundo que encontrar com você, William, vai ter que saber que você é autônomo. E eu conheço o William de longa data. O William é autônomo. Todos os anos, William, eu vejo a graça de Deus na sua vida. E a sua vida é um motivo de alegria no nosso coração. Saber onde você estava, William, onde Deus te trouxe. Eu não mudo, William. Eu vou te transformar. Para que você seja uma imagem, William, da minha semelhança. Para que a sua vida, William, inspire muita gente. Para que você ilumine muitos caminhos. Para que através de você eu seja conhecido. Porque as pessoas que te conhecem, William, vão poder dizer assim: Deus mudou o William, Deus pode me mudar. A nossa casa tem que olhar para nós e falar assim: Deus me mudou, então a nossa casa pode ser mudada. Amém, querido? Então agora o vosso fruto é para a santificação. Então antes eu trabalhava e fazia as coisas por causa de mim. Eu era escravo do pecado, eu fazia para receber benefício. Essa é a mente do escravo. Qual que é a mente do escravo? Fazer pelo salário. O escravo trabalha pelo benefício que ele recebe. Então tem gente que acha que está trabalhando para Deus e agora Deus tem que remunerar ele. É mente de escravo ainda. Ele está servindo ainda o pecado, não entendeu ainda. Agora a mente do filho é diferente, porque a mente do filho, ele trabalha pela relação, pelo privilégio, irmão. O escravo, aquele que ainda vive para si e que obedece à carne, ele faz as coisas para Deus entre aspas, esperando ser recompensado por Deus. Ele tem a relação com Deus como uma relação de um patrão e um empregado, de um escravo de fato, com alguém que você trabalhou que agora precisa se remunerar. Mas os filhos não têm essa relação com Deus. A relação do filho com Deus, ele trabalha pelo fruto. Então, irmão, eu trabalho não é para receber nada de Deus, porque eu já recebi tudo, eu já tenho tudo. Eu trabalho para que o fruto seja conhecido, Cristo em mim. Eu trabalho para que o Espírito de Deus produza fruto em mim e que esse fruto seja abençoador para quem está perto. E o fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é alegria, o fruto do Espírito é paz, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então eu não trabalho para receber alguma coisa, eu já recebi tudo. Agora eu trabalho com ele para que, na verdade, esse fruto seja conhecido
e ele seja glorificado. Eu trabalho pela relação, eu trabalho pelo privilégio, porque é um privilégio servir, irmão. É um privilégio discipular, é um privilégio amar, é um privilégio sofrer pela igreja, irmão, que sofreu pela igreja. É um privilégio perder para que outros ganhem, é um privilégio, irmão. Um privilégio perder as coisas, às vezes, do tempo e que o mundo valoriza por aquilo que é eterno. É um privilégio, porque o Filho trabalha assim. Então, a santificação é eu não permitir que aquilo que eu sou em Cristo seja corrompido, porque em Cristo nós somos perfeitos, amém, irmãos? Por isso que Paulo fala assim, nós que somos perfeitos, ou seja, nós somos perfeitos no sentido que Deus está nos aperfeiçoando. E ele fala, ainda não revelou aquilo que eu hei de ser. Mas uma coisa fácil, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que eu tenho em Cristo Jesus. Eu trabalho pelo fruto, ou seja, Cristo ser conhecido através da minha vida. Eu trabalho para que todos aqueles que convivem comigo colham da abundância da graça em mim, para que esse fruto glorifique a Deus e abençoe aquele que está perto de mim. Amém? Aí por isso que Paulo começa o capítulo 6 e fala assim, andemos em novidade de vida. Amém, querido? E é sempre oportuno a gente lembrar, 2025, nós estamos aqui, eu e você, vivo pela graça de Deus. Deus está nos dando uma oportunidade de mais um ano andar em novidade de vida. Amém? Que a gente consiga andar assim, em novidade de vida. Que a gente ande no modo graça. Você já viu aqueles negócios, alguns aparelhos que você pode escolher um modo, né? Antes o modozinho, sabe aquele botãozinho no horizontal que muda para um modo para o outro? Aí tem um modo aqui que você coloca assim, depois você muda para outro modo. Antes o modo que nós estávamos era a lei, debaixo da lei, perdido, sem Cristo, estranhas à aliança de Deus. Aí o Espírito Santo veio, muda a nossa vida e colocou no modo graça. Esse é o modo que eu vivo. Eu estou debaixo da graça, não estou mais debaixo da lei. Que a gente possa viver nesse modo, no modo da graça, amém, querido? Que a gente viva para a glória de Deus. É que o Senhor trabalha o nosso coração e nos ensina a andar assim. Que todos os dias, quando eu me levantar, o Espírito Santo me dê a graça e me lembre que é mais um dia para andar em novidade de vida. Não mais o velho homem, não mais a velha mulher, mas um novo homem, a nova mulher, que se refaz todos os dias na revelação e no conhecimento de Deus, para que Deus seja louvado e para que eu encontre alegria todos os dias, para que cada dia eu possa contar. Amém, querido? Que cada dia de 2025, eu oro, seja precioso para você, porque seja um dia que precisa ser contado na história da redenção. Amém? Que cada dia seja significativo, que a gente não desperdice a vida, que a gente não desperdice o tempo, mas que a gente ande todo o tempo em novidade de vida. Nós não somos mais os mesmos. Deus fez uma obra extraordinária no nosso coração, amém? E às vezes a gente perde um pouco a percepção, porque ainda que para Deus a obra de salvação e de nos dar nova vida esteja completamente consumada, porque nele nós já somos perfeitos, eu e você ainda vivemos esse tempo em que eu lido com o velho homem, que às vezes quer se levantar, mas que não tem mais o poder, e a escolha em andar no Espírito Santo, independente de Deus. E aí Deus precisa me ajudar a fazer uma coisa chamada renúncia. Para andar em novidade de vida, a gente fala assim, Senhor, hoje eu quero andar em novidade de vida. E o Espírito Santo vai perguntar para mim e para você, você está disposto a renunciar às suas vontades? E eu preciso escolher todos os dias para a vontade de quem eu vou viver. E renunciar e falar, Senhor, eu abro mão das minhas vontades para viver a sua vontade. Eu sou servo do Senhor. E aí, na perspectiva de que a minha relação com Deus é uma relação de um filho e de um pai, amém, querido? Qual que é a sua relação com Deus? Eu sou filho de Deus. Quem é Deus para mim? Pai. Mas como servo? Não, sim, servo da vontade de Deus. Na relação com Deus, servo. Com o pai, aliás, filho e filha. Mas em relação à vontade do pai, que é boa, que é perfeita, servos da justiça. Amém, querido? Esse poder está em você pelo Espírito Santo. Creia nisso em nome de Jesus. Isso é a coisa mais poderosa que existe na terra. Não existe mais poderoso do que isso, do que levantar todos os dias e viver a vontade de Deus. E falar, Senhor, eu sou servo de uma única vontade. Eu sou servo da tua vontade. Me livra da escravidão das minhas vontades, para que eu viva a tua vontade. Fala com Deus. Pede para Ele te conduzir assim em nome de Jesus. E assim a gente viverá. E Deus será glorificado. Queremos viver por teu louvor, Senhor. E é impossível te louvar sem te obedecer, Senhor.
somos feitos por teu amor e por tua graça, servos da justiça. Existe apenas uma vontade que nós queremos obedecer, a tua bendita vontade. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus, a guiado pelo Espírito do Senhor todos os dias, escolher a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a vencer as vontades caídas da carne que todos os dias nos assediam. Todos os dias nós somos assediados, ó Deus, por tentações, por vontades caídas, por valores caídos. Mas o Senhor nos deu a graça de todos os dias, em todas as situações, momentos, o Senhor nos deu a graça de escolher a tua vontade, que é boa, que é santa, que é agradável. Ó Deus, enche o nosso coração dessa convicção, desse extraordinário, ó Deus, que homens como nós, caídos, que estavam perdidos, podem agora viver para a glória de Deus. Podemos ser Deus, uma imagem da semelhança do Senhor. Ó Deus, que extraordinário, que maravilhoso, que graça extraordinária, ó Deus, que nos dá a possibilidade de, apesar de estarmos perdidos, caídos, distantes do Senhor, estranhos à tua aliança, afastados do Senhor, o Senhor em Cristo Jesus nos salvou, o Senhor nos redimiu, nos sepultou com Cristo, nos fez ressuscitar com Cristo, nos assentou nas regiões celestiais em Cristo. Nós estamos no Senhor, em Deus, Senhor, e agora o Senhor nos deu a graça, ó Deus, de ser uma imagem da tua semelhança. Ó Deus, abre o nosso entendimento para que a gente entenda a grandeza, o maravilhoso, o extraordinário, o impensável de que o homem poderia ser a imagem de Deus. Ó Deus, abre o entendimento da igreja, abre o nosso entendimento para essa grandeza do teu amor, da tua graça, que pelo teu Espírito nós somos de fato a imagem do Filho de Deus, a imagem do amor, da misericórdia, da bondade, da esperança. Homens e mulheres que repartem vida, Senhor, abre os nossos olhos para entender a abundância da vida, a abundância dos teus celeiros celestiais que o Senhor deseja derramar sobre essa geração através da igreja, que é o corpo de Cristo. Senhor, dilata o nosso coração. Deus, não deixa o nosso coração ser pequeno, não deixa o nosso coração ser mesquinho, nos livra de viver para nós. Dá-nos a graça de viver de verdade, de viver para o Senhor, de ser bênção, de levantar todos os dias, Senhor, em novidade de vida, porque nós fomos chamados para viver a vida de Deus, para viver o extraordinário da graça, a superabundante graça, Senhor, a superabundante graça que não pode ser detida, que foi derramada naquela cruz, que foi derramada no Calvário, a graça que salva, a graça que perdoa, a graça que justifica, mas a graça que ressuscita os mortos, que nos faz viver, Senhor, numa geração tão perdida, Senhor, numa geração de mortos. Nos ajuda, Deus, a entender que nós vivemos, ó Deus, numa terra dos viventes, mas que também numa terra onde a morte tem imperado, mas entender também que o teu reino é o reino da ressurreição, é o reino de vida, onde a vida prevalece sobre a morte. Ó Deus, a começar de nós, a começar de mim, Senhor, que a tua vida sempre prevaleça sobre a morte do velho homem, que a vida do Espírito prevaleça em nós, em nome de Jesus, Senhor. Dá-nos graças, Senhor, para que esse ano, Senhor, muito mais do que todos os anos, seja ano da graça, seja ano de andar em novidade de vida, seja ano de viver para a tua glória, numa caminhada crescente de santidade e de consagração, por louvor do teu nome, por edificação da igreja que é o corpo de Cristo, e para a alegria nossa que somos teus filhos e filhas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia.